Aí teve um cara que escreveu embaixo assim, pô, eu gostava muito do Liceu, mas ele bloqueia todo mundo. Aí você falou, cara, eu falei, pô, o cara falou, não, mas realmente, Matheus, eu bloqueei todo mundo mesmo. Explica aí qual que é o teu critério. Eu acho que isso é uma sobrevivência para a internet ali, né? Para sua cabeça ali. Porque eu, eu, eu me considero um cara muito sensível ali, energeticamente falando, para conversar com as pessoas, para sentir se o clima tá legal, se o clima não tá, sabe? Então, realmente É uma proteção que você criou. é muito ruim quando um cara entra e escreve a opinião dele, mesmo que seja educado, sacou? Ou então no nível do cara xingar qualquer coisa. Mas você também bloqueia, além da ofensa. Se o cara discordar de você, você já bloqueia? A discordância também te incomoda. Acho que incomoda todo mundo, né? Quando Não, você não, fala mas um assim, negócio assim, o cara, eu discordo porque não sei o quê. entendi. Então, por que eu tô falando isso aqui, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, tudo que eu falo na internet, tudo que eu coloco, não foi o que eu pensei agora e falei, pá, sabe? Eu já fiz uma pesquisa, já pensei, já conversei com amigos, já falei com um monte de gente, tá? Eu fiquei pensando também no banheiro ali, não. Então, quando eu coloco ali, já está pronto o negócio. Então, eu acho que o que soma é o cara falar da experiência dele em cima do que eu estou falando. Aí a gente consegue somar. Você não gosta quando o cara chega, discorda. Aí você, cara, não estraga meu raciocínio, não. Sabe? Talvez seja por causa do meu autismo também isso. Né? Mas não estraga meu raciocínio. Se eu estou raciocinando desse jeito e estou aqui, né, pensando sobre um assunto, estamos desenvolvendo ali, conversando, o cara discorda, porra, é a mesma coisa de dar uma rasteira e jogar você no chão. Assim, cara, eu tava equilibrando os copos e o cara, blau, sacou? É tipo isso. Entendi. Aí tu já bloqueia o cara para não ter estresse, porque você fica te estressa muito. E tem muita coisa que eu coloco na internet, eu acho que 90% das coisas que eu coloco na internet não é para você discordar ou concordar. É coisa que eu falo porque eu vi, porque eu fiz, porque funcionou. Então, como é que você vai discordar, sacou? Sei lá, não sei, qualquer coisa aí de exemplo aí. Aí o cara pega e discorda, porque não sei o que. Eu falei, não, cara, isso aqui eu fiz aqui, sacou? Entendi. Por exemplo, sei lá, vou jogar um som da bateria, na fita ou na placa? Cara, na fita vai ficar incrível. Na placa não fica nada. E depois você não consegue tirar mais do que está na fita. Sim. Aí o cara, eu discordo. Cara, como é que você discorda disso, velho? Sou eu que estou colocando o gravador na fita, eu que fiz aqui agora. E para mim ficou incrível na fita. Eu quero ver discordo. É mais ou menos assim. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você debate assuntos com alguém? Não. Colegas? Também não? Não. Entendi. Porque, cara, é muito difícil. Todos os assuntos que eu abordo na internet, primeiro eu já vivi eles, sacou? E fiquei muitos anos tentando descobrir o que é aquilo. Sabe? Eu até dei o exemplo sobre placa de áudio, sacou? Qualidade de conversão, né? Se a conversão é boa, se é ruim. Mas o principal de tudo, assim, eu acho, na minha vida profissional, a coisa mais importante de todas que eu resolvi, que hoje eu sinto que eu resolvi, né? E demorei muitos anos para resolver, foi como chegar no som, sacou? Dos gringos, né? Que eu botei um vídeo muitos anos atrás. Como é que chega no som dos gringos? Por que no Brasil a gente não tem um som igual aos gringos? Né? Também tem esse assunto aí. Então, um assunto é esse: como chega no som do Audioslave? Você ouve o Audioslave, depois você ouve o seu som. Caralho, que horrível tá meu som. É tipo isso. Por que o Audioslave tá ali? Sendo que não tem nada, cara. Você ouve a bateria é sequinha, velho. O vocal não consigo nem ouvir, nem o reverb que tá no vocal, sacou? Por que tá muito melhor que o meu? Aí hoje eu sei por quê, sacou? Porque aquilo ali ficou daquele jeito. Não tem jeito, cara. Eu quero conversar é horrível ouvir isso, sabe? Eu quero conversar sobre esses assuntos aí específicos, cara. Mas até já pra gente fechar esse assunto, que eu acho um ponto interessante, porque, por exemplo, você pega o que é um estudo científico, né? Na universidade a galera debate sobre um tema e esse debate acaba gerando, no final das contas, um refino sobre o assunto, sim, né? Sim. 6 chapéus do pensamento, né? Isso. E aí também eu concordo com você, cara, que já vou falar do efeito Dunning-Kruger? Não. São dois pesquisadores, cara, que eles fizeram pesquisa na década de 70, eles perceberam que quanto menos a pessoa sabe sobre um assunto, mais ela acha que o assunto é fácil. Entendi. Né? Isso está muito comum nessa era da internet. Ontem mesmo eu fiz um vídeo falando sobre a realidade do mercado, como que é você trabalhar como música, e o menino falou discordo, né? Exatamente sobre isso.
Aí eu falei, cara, deve Eu ser. nem continuo lendo. Aí eu cliquei, cara, aí eu falei pra ele assim, cara, uma coisa é você ter banda do seu projeto, outra coisa é você trabalhar com artista, coisa diferente. Ele botou de novo, discordo. Aí eu cliquei no link do menino e vi que era um garoto de 17 anos. Falei, cara, ele não sabe nada ainda. É o Dunning-Kruger. Ele acha que ele sabe. Por ele Porque ter... o Dunning-Kruger. Hã? Tô brincando. Não, o que acontece? Era o Dunning-Kruger. Por ele ter pouco experiência no assunto, não ter vivenciado, não ter estudado, ele acha que o assunto é muito mais claro e fácil do que parece. Não. Quer dizer, né? Discordo. Não, tô brincando. O que. Não, mas não é o teu caso, não, irmão. Não, eu tô falando, tô ligado. Mas o que eu falo é o seguinte, que às vezes o cara eu escrevo, eu discordo, simplesmente, cara, porque ele tá precisando muito de dar receber alguma energia ali. Porque igual eu falei, energia. Uhum. Então a melhor coisa do mundo é você entrar num lugar, cara, e escrever, eu discordo. Vamos começar, sacou? E aí, normalmente acontece com a galera mais nova, né? Que o cara vê você falando e fala, não, sacou? Nossa, Deixa eu dar minha opinião aqui. Preciso dar minha opinião aqui. Ele escreve, sacou? É tipo isso que acontece. Então, ignorar as palavras da galera é muito importante. E eu aprendi no budismo que foi essencial, assim, para você ignorar os elogios, né? Aí que você consegue ignorar as críticas, as pessoas que estão ali para destruir as coisas, né? Quando você ignora os elogios, porque no início da internet eu ficava esperando alguém elogiar, assim. E aí, quando alguém falava mal, eu ficava muito mal e queria que alguém elogiasse de novo para eu voltar a ficar bem, para eu me reafirmar ali. Então, com essa história do budismo, de você ignorar os elogios, quando alguém critica, não pega nada. Porque o elogio não está pegando, sacou? Entendi. Tá pegando, ignorar o elogio não é falar, sou seu fã, foda-se. Não é isso não, é tipo assim, eu sou grato a todo mundo e tal, mas aquilo não me deixa eufórico. Entendi. E aí você consegue ignorar os caras que falam mal, você fala, sai daqui. É porque tem um gráfico nesse Dunning-Kruger que é o seguinte, a confiança do garotão é alta e ele sabe pouco. Então ele está aqui no gráfico. Quando ele começa a ver que ele não sabe nada, e ele fala assim, nossa, eu preciso estudar. Aí ele desce aqui na janela de confiança e fica sem nenhuma confiança. Aí ele começa a estudar, quando ele atinge um lugar onde ele conhece o assunto, o que ele percebe? Sei pouco sobre o assunto. Eu mesmo sou um super otário quando eu era mais novo, né? Assim, nesse nível aí, de sabia pouco e queria falar que estava todo mundo errado, assim. Na internet você fazia isso também? Não, na vida, né? Não tinha internet. Que graças a Deus. Eu falo pra galera, ainda bem que não tinha internet, né? Quando eu era moleque, assim. Eu ia falar muita merda. Mas esse negócio que a galera discorda, cara, eu respondo uma vez. Eu sempre levo de boa, não cara. Gostino. Eu respondo uma vez, não, cara, mas o ponto é esse. Mas depois se o cara vem e discorda, ele vai ficar conversando sozinho. Porque não tem tempo também, pô. Antigamente, até hoje, inclusive, às vezes o cara discorda de uma forma que por exemplo, não vamos colocar as pessoas como todos sendo sempre inimigos, né? Porque tem muita gente mal intencionada na internet, de verdade. E aí você tem uma legião de pessoas que ouvem aquele cara. Então, essas pessoas que ouviram o cara traz para mim essas questões, sacou? Essas dúvidas, discorda, não sei o que, não sei o que. Então, eu consigo identificar ali, às vezes, que o cara tá falando um negócio que falaram para ele, sacou? Tipo assim, não vale a pena gravar em estúdio analógico e tal, porque é muito caro e tal. Eu falei, cara, alguém te falou isso, sacou? E aí, com o tempo, eu descobri que quem falou isso para ele foi provavelmente algum cara, pode ser grande, pode estar cheio de Grammy nas costas aí, mas ele era um peão da gravadora. Ficava gravando lá o tempo inteiro, enchia a cara na cocaína, sacou? Para aguentar rodar dia e noite, gravando um monte de artista. Só que dentro desses artistas, aí vem, sei lá, Tim Maia, vem uns caras grandes, os caras ficaram famosos, e o cara hoje, eu gravei não sei quem, não Tim Maia, não, dei um exemplo aqui para Sim. Eu gravei fulano de tal. E para esse cara, quando veio o computador, bicho, que alívio que deve ter sido. Porque gravar em fita é horrível, assim, para essa galera que está gravando assim, ó, no pau, né? E então fica um assunto muito complicado. Então, quando alguém vem falar um negócio desse para mim, hoje, né, depois de conversar com muita gente, principalmente da galera que já gravou essa galera, né, ou gravou gente na época da gravadora,
os caras falavam pra mim como é que era na época da gravadora. Então, aí eu consegui, falei, é isso que acontece. Por isso que o cara não quer um gravador de rolo. Ele até gela quando vê um, sacou? Porque ele tem que gravar 1000 bandas por dia. E no gravador de rolo você não pode gravar 1000 bandas por dia. Eu gravo uma banda, acaba uma banda, aí dá um tempo, depois vem outra banda, sacou? E é assim que funciona. Entendeu? Falei pra caralho, mas Sim? no nível de alguma pessoa vem discordando de você porque ela já está, o assunto que você está falando já está distorcido nela.